Atacante não vai para a Europa e pode chegar no Mengão. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Se você é novo por aqui, eu já peço para você se inscrever, por gentileza, se inscreve aí e me dá essa moral, beleza? Eu já agradeço demais de antemão. Vamos falar aqui do sorteio. Eu estou sorteando uma camisa do Mengão. Eu fiz um vídeo justamente para isso. É muito simples. É você ser inscrito no canal, você comentar nesse vídeo específico que eu vou deixar aqui no final e responder um formulário com 3 perguntinhas simples para justamente, caso você vença o sorteio, eu conseguir contactar você. Vê lá o vídeo aqui no final e se inscreve no canal. Beleza? Vamos começar aqui com a informação. Qual é esse jogador flanalítico? É o Marcos Leonardo, que já está sendo especulado desde o final do ano passado que pode chegar no Mengão, ainda mais depois da desistência do Flamengo em contratar Caio Jorge. O que aconteceu, flanalítico? O Atlético de Madrid desistiu da contratação de Marcos Leonardo. No último dia, o Atlético de Madrid não quis justamente contratar o Marcos Leonardo por conta da instabilidade que o Campeonato Saudita está tendo. Então, essa é a informação e não tem como mais contratar. Por quê? Porque a janela europeia já foi fechada, então o Atlético de Madrid não tem como voltar e ele até já contratou um outro atacante, beleza? Então, a janela europeia se fechando, as possibilidades brasileiras aumentam e o poder de barganha também. Apesar do Flamengo ter muito dinheiro hoje em dia, ainda é menor do que o que a Europa tem, justamente por conta do câmbio. O Flamengo ganha em real e a Europa ganha em euros ou libras. E aí, qual é a diferença? É pelo menos 6 ou 7 vezes de diferença. Então, são 2 bilhões, que é o faturamento, por exemplo, do Flamengo, divididos por 7, que dá em torno aí de 300 milhões de libras, né? Então essa é mais ou menos a conta do poder financeiro do Flamengo aqui no Brasil e lá na Europa. Mas e aí, o Flamengo vai ter o poder de contratar Marcos Leonardo? Eu acredito que sim. Por quê? Porque o Marcos Leonardo estava sendo especulado no Atlético de Madrid. E qual era a situação da negociação? A negociação estava girando em torno de 1 ano de empréstimo com compra definitiva depois do Atlético de Madrid. Qual o valor, flanalítico? 40 milhões de euros. Esse é o valor. O Boto já deixou explícito que não vai vir nenhuma outra contratação de grande porte nessa janela e que vai de confronto a que o BAP falou. Que o BAP falou em dezembro que o Flamengo teria 1 bilhão de reais de contratação, que poderia gastar isso em contratação no ano de 2026. Mas a questão é, o Flamengo já gastou 350 milhões de reais. Então teriam 650, que dá mais ou menos, pela fala do BAP, uns 100 milhões de euros. Só que o Boto disse que no máximo aí vai contratar jogador de 12 milhões de euros, bem abaixo do que o BAP falou. Mas, pelo lado positivo, o Flamengo tem a possibilidade de negociar assim como o Atlético de Madrid fez, oferecer um contrato de empréstimo por 1 ano e contratação só lá em 2027. Mas, flanalítico, o Flamengo vai, o Al Hilal vai querer contratar, vai querer deixar o Marcos Leonardo vir para o Flamengo, um atacante valioso desse que estava sendo especulado no próprio Atlético de Madrid? Com certeza. Por que com certeza? Porque o Benzema acabou de ser anunciado pelo Al Hilal. Benzema, que já foi melhor do mundo, hoje está sendo anunciado lá no Al Hilal e vai jogar pelo clube saudita. Ele saiu de um time da Arábia para outro time da Arábia. Teve uns problemas lá de salário, que o clube não queria mais pagar o salário que ele recebia e ele pulou de barco e foi para o Al Hilal. Então abre muita brecha porque o Campeonato Saudita ele se importa muito com as estrelas.
muito com os nomes que estão ali. Então, quem vai botar em campo? O Benzema ou o Marcos Leonardo? Com certeza o Benzema, porque ele já foi melhor do mundo, ele tem nome. Por exemplo, se o Cristiano Ronaldo sair lá do campeonato árabe, o campeonato vai murchar. Então, eles querem manter os clubes sauditas com grandes nomes para justamente as pessoas terem interesse de assistir o campeonato. Beleza? Vamos ver aqui as qualidades de Marcos Leonardo e como ele se encaixaria no Flamengo, que são totalmente diferentes das qualidades de Pedro. Vamos puxar aqui no SofaScore justamente essa questão. Aqui, ó, o Marcos Leonardo tem apenas 22 anos e o Pedro é muito novo ainda, ele tem 28, né? Marcos Leonardo é bem mais baixo, 10 centímetros praticamente mais baixo que o Pedro, mas ele atua de forma diferente, ele não faz tanto pivô, né? Você pode ver aqui que o Pedro, ele consegue jogar, deixa eu baixar aqui um pouquinho, ó, beleza, agora dá pra ver melhor. Aqui o Pedro, ó, o Pedro ele joga mais, por incrível que pareça, ele se movimenta mais ao redor do campo que o Marcos Leonardo, que joga mais nessa parte central aqui, do meio de campo, a grande área. Vocês podem ver aqui, ó, que ele faz pouco essa flutuação pelos lados. O Pedro não, o Pedro já busca muito esse pivô, essa bola longa aqui, ó, recebendo e entrando na área. A área dele é muito forte, está até mais vermelha do que o Marcos Leonardo, mas ele faz muito esse pivô aqui nas laterais e afunda justamente para a grande área para chegar finalizando. Então essa grande diferença. Vamos ver aqui os principais números. O Pedro eu peguei 2025 e o Marcos Leonardo 25-26, tá? Para ser mais justo. Pedro, 21 jogos disputados, Marcos Leonardo 15. Gols na partida, 0,6 Pedro, 0,6 Marcos Leonardo. Então aí a questão de gols por jogo, a mesma numeração. Então Marcos Leonardo é sim um goleador, tanto quanto Pedro. Vamos ver a questão das assistências. O Pedro tem 0,3 em assistências, o Marcos Leonardo tem 0,1, justamente por essa questão da movimentação aqui. O Pedro ele consegue dar muitas assistências aos companheiros, diferente do Marcos Leonardo, que sempre está atuando nessa faixa central aqui do campo. O Pedro consegue fazer melhor o pivô e dar mais assistências do que Marcos Leonardo. Então, seria participação em gols, 0,9 do Pedro. Participação em gols, 0,7 do Marcos Leonardo. Seria uma disputa muito boa que iria fazer o Pedro crescer ainda mais e o Marcos Leonardo disputar a posição de titular. Eu acredito que ele venha. O Pedro pode até perder a posição de titular, porque o Felipe Luiz prefere atacantes como Marcos Leonardo, que fazem mais o facão do que o Pedro. É o estilo de jogo do próprio Felipe Luiz. Vamos ver aqui, ó. Dribles certos, Pedro tem mais. Duelos ganhos no chão, Pedro tem mais. Aqui, duelos aéreos ganhos, a mesma coisa, apesar do Pedro ser maior. Perda da posse de bola, Marcos Leonardo sai na frente, ele perde menos bola do que Pedro. Faltas, o Marcos Leonardo faz menos faltas do que o Pedro, e faltas sofridas, o Pedro sofre mais faltas. Vamos ver aqui uma comparação só de curiosidade de Marcos Leonardo e Benzema para ver se realmente faz sentido isso que eu estou falando, que o Marcos Leonardo vai ser preterido pelo Benzema, facilitando a negociação possível com o Flamengo. Então aqui, ó, o Benzema da mesma forma, ó, o Benzema está à esquerda, ele tem uma movimentação em campo muito maior, ele faz muito mais pivô do que o Marcos Leonardo, que atua mais dentro da área. Vamos ver se é isso mesmo. Grandes chances criadas aqui, mas não quero ver isso não. Ó, gols por partida, o mesmo valor, 0,6. Assistências, aqui, por incrível que pareça, o Benzema, apesar de atuar mais nessa faixa aqui do campo, né, atuando como pivô, dando aquele passe, ele não tem assistência no Campeonato Saudita, né? Muito estranho a movimentação ali em campo e esse dado cruzado, não faz muito sentido. Então o Marcos Leonardo ganha por 0,1 justamente pela questão de assistência, ele dá mais assistência que o Benzema. Beleza?
Essas são as informações de hoje. E eu queria de novo reforçar a questão do sorteio, né? Assiste lá o vídeo, eu vou deixar aqui agora no final para vocês assistirem. E aí, você contrataria Marcos Leonardo por empréstimo e pagando só em 2027, só que 40 milhões de euros? Vale a pena pagar isso por um jogador de 22 anos? O que vocês acham? Seria o futuro atacante do Mengão? Seria uma boa? Estaria dentro do planejamento do BAP, porque o BAP quer contratar jogadores só até 26 anos, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e comenta aí a sua opinião. Sua opinião é importantíssima. E não se esqueça de se inscrever, eu agradeço demais a sua inscrição. Tamo junto e saudações rubro-negras!